Bom dia, turma. Hoje iremos iniciar mais uma unidade, na nossa disciplina de História, unidade 6, Cidadania Brasileira, que fica aqui na página 22 do caderno 3, de História. Como sempre, eu peço para registrar a data de hoje, aqui no livro de vocês e também na agenda, de 16 de 9 de 2020, certo? Iremos iniciar no Brasil, Como se dá nessa cidadania, aqui no Brasil, ou seja, cidadania brasileira, como o tema aí já coloca, certo? Vamos lá, ler para poder entender. Você conheceu as origens históricas da cidadania e da democracia? Sim, nós conhecemos na unidade anterior. Sabe que ambas começaram a ser construídas na Grécia Antiga e, com o passar dos séculos, foram aprimoradas, foram se aperfeiçoando, se adaptadas, transformadas, até fazer parte do cotidiano das pessoas em diversos países da atualidade. Agora vamos fazer uma viagem pela história do Brasil para entender melhor como a cidadania e a própria democracia foram se estabelecendo entre nós, brasileiros. Vamos analisar alguns eventos fundamentais da história do Brasil para compreender esse processo. É importante perceber que atualmente todos os brasileiros, homens e mulheres, podem exercer a cidadania. Não há restrições de renda nem de profissão para que isso aconteça. Mas será que sempre foi assim no nosso país? Vamos descobrir? É isso que nós iremos conhecer, certo? Na unidade anterior nós vimos o que é cidadania, né? E hoje nós iremos ver alguns documentos, iremos ver a Constituição, como é visível já aqui, certo? Então vamos prestar atenção. Então, tem uma observaçãozinha aqui, vamos dar uma lida. Hoje podemos nos expressar, participar de discussões e de debates na escola e temos conhecimento de nossos deveres e de nossas responsabilidades como cidadãos. Essas realizações vieram com o tempo e são fruto de conquistas do povo brasileiro. Veja, gente, constituições do Brasil, né? Houve várias constituições, como ele coloca aqui. E a atual é essa aqui, de 1988. Vamos ver o que ele traz aqui, ó. Uma maneira interessante de compreender as origens e o desenvolvimento da cidadania aqui no Brasil é conhecendo os conjuntos de leis, que foram o quê? Elaborados, ou seja, que foram elaboradas, com o passar do tempo. Para nossos estudos, vamos analisar algumas constituições e os efeitos que tiveram para o exercício daqui, da nossa cidadania, ou seja, da nossa cidadania brasileira. Constituição é um conjunto de leis. Veja, gente, o que é uma constituição? É um livro, que obtém o quê? Um conjunto de leis que regem o país, tá? Depois eu vou perguntar o que é uma constituição, tá? É um conjunto de leis que regem um país. Nela estão contidos todos os direitos e os deveres de um povo. É a mais importante referência para a cidadania de um país. As constituições do Brasil até o momento foram as seguintes. Ó, tivemos a de 1824, 1891, a 1934, a 37, a 1946, a 67, a 85 e hoje a nossa atual, que vieram, se aperfeiçoando a cada vez mais, vieram se atualizando, até os dias de hoje, que é a nossa, aqui é exemplar da nossa Constituição Federal de 1988, certo? Agora aqui na página 25, começando, o Brasil independente. Iremos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, Que teve aí o nosso dia 7 de setembro, Onde foi o dia, a data que ocorreu a nossa independência, Vamos lá. Você já sabe que as terras que hoje formam o Brasil foram por muito tempo colônia de Portugal? Isso ocorreu de 1500
quando os portugueses chegaram a estas terras, até 1822, de 1500 a 1822, quando houve o que? A independência política do Brasil em relação a Portugal, tá? Nossos estudos agora começam em 1822, quando já éramos independentes. Será que todos os habitantes do Brasil passaram a exercer a cidadania imediatamente após a independência? A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro, 1798 a 1834, foi onde ocorreu todo esse processo de independência. Somente no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, foi que aconteceu, né, a nossa independência aqui na cidade de São Paulo, tá? Engana-se, porém, quem pensa que aquele foi um processo pacífico. Não. Guerras de independência entre portugueses e brasileiros ocorreram em diferentes partes do país, de 1822 até pelo menos 1824, né? Durando aí 2 anos, né, gente, de guerra, como nas províncias da Bahia, do Ceará e do Maranhão. Muitos habitantes dessas províncias não queriam declarar lealdade a Dom Pedro e não concordavam com a independência. Por isso, o governo central, estabelecido então no Rio de Janeiro, mobilizou o quê? Tropas para sufocar esses movimentos. Aqui tem uma imagem, gente, né? O nome dessa imagem aqui é Independência ou Morte, que foi a frase, né, que o Dom Pedro, na hora que conseguiu a independência, né, gritou: Independência ou Morte, tá? Ó, obra do pintor Pedro Américo, feita em 1888, que retrata o momento em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Aqui foi o momento, veja ele aqui, ó, em que ele declara, né, a nossa independência aí, certo? Aqui, gente, tem um livro, O Vírus do Ipiranga, tá? Que ele traz aqui, apresenta de maneira divertida alguns acontecimentos da história do Brasil no século XIX. Aqui não ficou curioso, só que eu não consegui encontrar o livro todo, tá? Mas aqui é só um conhecimento extra, certo? Não consegui encontrar ele em PDF, tem mais nas lojas, né, para ser vendidos, certo? Então, iremos ficar até aqui, certo? Hoje, tá? E também irei, no material complementar, irei adicionar lá na plataforma um videozinho sobre a independência do Brasil, que é muito importante que vocês assistam para clarear ainda mais como se deu aqui esse processo, né, do Brasil independente, ou seja, da independência do Brasil, que é muito importante para o nosso conhecimento, né, conhecer o passo a passo de como se deu nessa independência do Brasil, a nossa Constituição de 1988, né, que é um conjunto de leis que rege um país, que é importantíssima, certo? Então, com isso, nós iremos ficar aqui. Não tem atividade hoje, tá? De história. Iremos ficar aqui, certo? Para não sobrecarregar vocês com tantas atividades, certo? Então, beijo e até já.